Continuando aqui o conceito de fluxo de caixa descontado, né? Que a gente estava falando que o valor presente do fluxo de caixa da empresa, né? O fluxo de caixa livre da empresa é igual ao valor presente do fluxo de caixa para o acionista mais o valor de presente do fluxo de caixa para o credor, né? Se você olhar, lembrar do balanço, né? Os três grandes grupos do balanço, que são do lado esquerdo o ativo. O ativo gera um fluxo de caixa, que é o que a gente chama de fluxo de caixa da empresa. Esse fluxo de caixa que a empresa gerou, ele vai para quem? Vai para dois grandes grupos de investidores, que são os credores e os acionistas, né? Então, por isso que esses três fluxos de caixa, eles têm que se falar, né? Aqui eu trago... Deixa eu... Onde está isso aqui? Está aqui. Aqui eu trago a ideia, né? Como é que você apura o valor da empresa, né? Que é o Enterprise Value. O valor da empresa é o somatório de todos os fluxos de caixa livre futuros trazidos ao custo de capital médio ponderado. Se eu quiser o valor do equity, eu tenho duas formas. Ou eu, a partir desse fluxo da empresa, que é o Enterprise Value, né? Eu subtraio o valor de mercado das dívidas, de acordo com o que está no balanço, né? Que a gente pode analisar, né? Eu tenho o fluxo de caixa da empresa gerado pelos ativos. Se eu subtrair o valor de mercado das dívidas, eu vou ter o valor do equity, o valor de mercado do equity. A segunda opção, que é mais penosa, é você tentar projetar o fluxo de caixa para os acionistas e trazer ao custo de oportunidade do acionista. Onde você vai fazer isso? Quando você pega num DRE e parte do EBIT, né? Antes do EBIT, o que vai ter? Receita operacional bruta, menos custo do produto vendido, despesas gerais e administrativas, né? Você vai ter também depreciação. Aí o que você faz? Você subtrai impostos, a alíquota de imposto de renda sobre o EBIT. Aí você vai ter o que a gente chama de lucro operacional após impostos ajustados. Se você voltar à depreciação, porque ela não tem efeito caixa, então se você pegar o NOPAT, que é Net Operating Profit After Adjusted Taxes, voltar à depreciação, você vai ter o que a gente chama em valuation de fluxo de caixa das operações. Cuidado, que se você for olhar, por exemplo, legislação societária, pronunciamentos contábeis no Brasil, o fluxo de caixa operacional, ele não é esse daqui. Ele é esse daqui mais o aumento, né, menos o aumento do capital de giro líquido. Então tem essa diferença conceitual. Mas para o valuation, para os autores de valuation como Damodaran, Tol Copeland, entre outros, fluxo de caixa operacional é o NOPAT mais a depreciação. Então quando você estiver na questão lá no CMP, você tem que ver para que lado que eles estão olhando. Eles estão olhando a contabilidade ou se estão olhando o valuation, né? Mas eu acho difícil caírem nesse terreno pantanoso, né? Mas vamos voltar aqui. O fluxo de caixa operacional é NOPAT mais depreciação. Aí depois você vai fazer a subtração dos investimentos, ou seja, a empresa, para ela se manter operando, ela precisa fazer investimento em capital de giro líquido e CAPEX. Esses dois investimentos diminuindo o seu free cash flow from operations, você vai ter o free cash flow to firm, ou seja, o fluxo de caixa livre da empresa. Ou seja, aqui foi uma geração de caixa com base nos ativos da empresa que proporcionaram esse volume de dinheiro aqui para pagar quem? Para pagar fluxo de caixa de credores, que são esses três itens aqui. Aqui é juros pagos, dívidas amortizadas e captação de recursos, tá?
dinheiro entrando, dinheiro saindo, o fluxo de caixa de financiamento. Então, se você pegar o fluxo de caixa livre da empresa e subtrair o fluxo de caixa do credor, você vai chegar no que a gente chama de fluxo de caixa do equity. Se você for capaz de projetar pagamento de juros, amortização de dívidas e captações durante os próximos 20 anos, você vai ser capaz de saber quanto que vai ter de free cash flow to equity nesse mesmo período. Mas a gente sabe que essas rolagens de dívidas são muito complexas, você nunca vai saber exatamente qual vai ser o nível da taxa de juros daqui a alguns anos. Sendo assim, vir tentar apurar esse valor do equity por esse caminho é muito complicado. O que a gente sugere é que você sempre faça o free cash flow to firm, que é mais previsível, desconte pelo WACC para saber o valor da empresa e subtraia o valor de mercado das dívidas. Aí você vai ter o valor do equity, o valor de mercado das ações. Então, sobre a projeção, né, do fluxo de caixa descontado, você tem que o que você tem que pensar? Você tem que olhar, você está fazendo um valuation de uma empresa, qual é o tipo de negócio, quais os ativos que estão envolvidos nesse valuation, sobre as projeções que esses ativos proporcionam em termos de vendas, que eles vão demandar em termos de custos e despesas, indicadores chaves de performance que podem ajudar você a fazer a projeção dos indicadores operacionais e financeiros e depois fazer a projeção de vendas, custos e despesas. O capital de giro líquido, quer dizer, como é que esse capital de giro vai andar ao longo dos anos. Você vai dar mais prazo para cliente, então vai aumentar contas a receber. Você vai conseguir mais prazo para fornecedor, você vai aumentar contas a pagar. Então os dois podem se equilibrar de tal sorte que o prazo, que o ciclo operacional não mude, né? Se você vai ter mais estoque ou não, tudo isso aí vai influenciar o teu capital de giro líquido. O CAPEX significa Capital Expenditures, que é o investimento no ativo permanente da empresa, né? Máquinas, equipamentos, galpões, se vai ter que expandir ou não a linha de produção, isso tudo aí é o CAPEX que vai ser identificado, né? Bom, aí feito isso, a projeção isso aqui na verdade é uma projeção de DRE com projeção de investimentos. Aí você faz a projeção do free cash flow, faz a projeção do NOPAT, da depreciação, tira aqui os investimentos em capital de giro líquido e CAPEX, né, Capital Expenditures. Aí você pode parar aqui, Free Cash Flow to Firm, e não se preocupar com projetar financiamentos para chegar no fluxo de caixa do acionista. A taxa de desconto do fluxo de caixa da empresa é o WACC e do acionista é o CAE, né, que é o custo de oportunidade do acionista. O que é o WACC? A gente já viu lá atrás, né? É simplesmente uma média ponderada de dois custos, né? Custo de oportunidade do credor e custo de oportunidade do acionista. Dado que o custo de oportunidade do credor, você tem o benefício fiscal da dívida, porque de onde vem esse benefício? No DRE, a despesa de juros, você pode abater da base de cálculo do imposto a pagar. Então, por isso que tem esse benefício aqui. Ou seja, para cada R$100 de juros que você reconhece como despesa, você tem um benefício de R$34 sobre ele. Ou seja, você diminui a base de cálculo em R$100 e isso significa um benefício fiscal dos R$34 em cima dos R$100 dos juros. Bom, o CAE, no caso, a gente vai usar o CAPM, né, para a prova do CNPI, e essa ponderação aqui a gente já conhece. Vamos segurar aqui o vídeo, a gente continua no próximo.